Fala pessoal, sejam bem-vindos. No vídeo passado eu apresentei para vocês o conceito básico de criptografia e apresentei o funcionamento da máquina Enigma. Essa máquina de criptografia alemã é uma máquina eletromecânica que foi muito utilizada na Segunda Guerra Mundial. Hoje, nesse vídeo, eu vou apresentar a implementação da máquina Enigma na linguagem C. É importante ver o vídeo anterior porque entendendo como funciona a máquina, você vai entender exatamente como que foi feita a implementação da linguagem. Você entende o seu problema, você consegue entender, consegue desenvolver um algoritmo mais eficiente. Então esse vai ser o raciocínio que eu vou seguir aqui na apresentação. Então, bem basicamente aqui eu vou passar o conceito da máquina, né? Ela tem um painel inversor, que é esse painel aqui da frente. Ela tem combinação, ela pode ser combinada com 5 rotores, né? Os alemães forneciam 5 rotores, mas eram apenas 3 utilizados. Você consegue ver os 3 rotores aqui, 3 rotores ativos. Cada rotor tinha 26 posições, né? Representa cada um dos caracteres do alfabeto. E o rotor gira a cada letra digitada. Então, se eu digito uma letra, o terceiro rotor gira uma posição. Quando o terceiro rotor girar 26 posições, o segundo rotor vai girar uma posição. Quando o segundo girar 26 posições, o primeiro gira uma posição e assim por diante. Esse é o segredo um dos segredos da máquina. A configuração era disponibilizada diariamente e a mensagem criptografada era transmitida via código Morse. Então esse aqui é o exemplo do rotor, né? Então basicamente tem um contato elétrico aqui. Internamente esse contato elétrico ele estava conectado por um fio em um outro contato, por exemplo, nesse contato aqui, entraria nessa posição, esse cara também estava conectado no outro contato, que viria para uma outra posição, que estaria conectado em um outro contato, viria para outra posição, tinha uma placa refletora que refletia esse sinal e transmitia para um outro, e o retorno era a mesma coisa, até sair uma outra letra. Então você digitava uma letra e saía uma outra letra. Nunca era a mesma letra digitada. Sempre que você digitar A, sairia uma letra diferente de A. Como que era feito aqui internamente? Era feito via esses fios. Um contato iria para outro contato, não necessariamente era um para um. Cada rotor era fabricado. O rotor, por exemplo, o rotor de PN número 1, eles eram todos iguais. E aí era fornecido para as tropas na guerra. Esse aqui é um slide que eu tirei do vídeo anterior, né? Então como é que funciona? Eu pressiono letra A, internamente no rotor ele transforma isso para um outro sinal. Esse sinal entra no segundo rotor, que vai para um outro sinal, que entra no terceiro rotor, que gera um outro sinal, chega na placa refletora, ela reflete, esse sinal retorna e o retorno segue o mesmo fluxo. Então eu digito A, nesse caso saiu B. Eu estou usando uma tabela bem resumida aqui, né, que eu estou representando apenas 3 letras, mas isso aqui seria 26 letras. Para fins didáticos eu coloquei aqui uma redução de escopo. E aí, o que acontece quando você digita a primeira letra? Essa terceira camada, né, esse terceiro rotor, vai girar uma posição para cima. Como é que vai ficar isso? Vai ficar desse jeito. 1 e o 3 subiram uma posição, o 2 e 1 subiu e assim por diante. Então 1 e 3 subiu, o 2 e 1 subiu, 3 e 0 subiu e o 0 e 2 que estava aqui veio para cá. Agora perceba que se eu vou digitar a mesma letra A, quando eu digito a mesma letra A, o que vai acontecer? O processo inicial aqui é o mesmo, porque essas catracas até então não giraram. Mas quando chega aqui, ó, inicialmente, o 1, essa posição estava conectado no 2. Só que agora o 2 subiu, veio o 3. Então, como é que fica? O 1 agora está conectado no 3. Internamente está da mesma forma, não mudou nada. A placa refletora vai refletir da mesma forma como refletiu no passo anterior, vai retornar o fluxo até criptografar. Ou seja, no primeiro momento eu digitei A, saiu B.
o rotor girou, quando eu digitei A agora, saiu D. E é isso que a gente vai mostrar. Essa aqui é a tabela que eu fiz em Excel, que é uma tabela com todos os caracteres. E o que a gente vai apresentar agora é o código. É o código na linguagem C que representa esse problema. Deixa eu mostrar aqui. Tá, vamos lá. Tá, aqui está o código. Eu criei aqui, ó, essa camada, esse main.c. Vamos imaginar que esse main é a camada onde o usuário está. Então, o que o usuário tem que ter? Que ele tem que fornecer para a máquina? Ele tem que fornecer os rotores, porque a máquina não tem implementado fisicamente o rotor. O rotor é algo que você instala na máquina. Então, o usuário vai ter que ter o rotor 1, o rotor 2 e o rotor 3 para instalar na máquina. O rotor 1, conforme mostrado, ele tem um conector de entrada e esse conector de entrada vai gerar uma outra saída. Por exemplo, a posição 0, que representa A, vai estar conectado à letra Z. Por quê? 25, quem que é 25? 25 é aqui, ó, é a letra Z. O número 1, que representa a letra B, está conectado na letra 24. Quem que seria 24? Seria o Y. Ou seja, esse rotor foi fabricado dessa forma. Poderia ter sido feito de outra maneira. Já o rotor 2, o A do rotor 2 vai gerar um sinal no pino 6, que corresponde à letra G. A letra B do rotor número 2 vai gerar um sinal 7, que representa a letra H. E o rotor 3 tem uma outra configuração diferente. Então, eu fiz um exemplo aqui, copiar, eu vou colocar o meu nome aqui. Quando eu criptografo o meu nome, Caio Monteiro Barbosa da Silva, utilizando essa configuração, essa é a mensagem criptografada, utilizando o rotor 1, 2 e 3 nessa ordem. O que eu fiz aqui na implementação? Por exemplo, ó, tem algumas seguranças que você tem que pensar na hora de implementar. Se eu comentar esse código aqui e tentar encriptar uma mensagem sem ter rotores instalados, o que vai acontecer quando eu der run? Ele vai dizer, ó, por favor, instale os rotores antes de encriptar. Então eu tenho que instalar o rotor. Da mesma forma, o que aconteceu aqui? Aqui aconteceu o seguinte, ó, inicialmente eu estava com os rotores todos na posição 0, que é o que foi configurado aqui, ó. Então, o rotor, além dele ter uma entrada e o pino, o seu correspondente na saída, né, ele entra, inverte esse sinal e vai para outra saída, ele tem a posição, a posição corrente do rotor. Então, eu instalei todos os rotores aqui na posição 0. Quando eu digito a letra C, o rotor número 3 automaticamente vai para a posição 1. Quando eu digito a letra A, ele vai ir para uma nova posição e assim por diante. O meu nome, como tem exatamente 26 letras, perceba que inicialmente eles estavam configurados como 0, mas quando eu digito as 26 letras, o que acontece? O rotor 3 voltou para a posição 0, mas o rotor 2 foi para a posição 1. Significa que o quê? Que o 3 girou 26 vezes e o 1 girou uma vez. Então, se eu diminuir uma letra no meu nome e executar, o que aconteceu? 25 caracteres, ou seja, o rotor 3 rodou 25 caracteres e o rotor 2 ainda não rodou nenhum. Se eu coloco então a letra, o que acontece é que o rotor 3 volta para a posição original, porque ele já girou 26 vezes, e o rotor 2 vai para a sua primeira posição. Suponha que eu criptografo essa mensagem e mando essa mensagem para eu mando essa mensagem via
via código Morse para um parceiro. O meu parceiro vai saber que ele tem que configurar a máquina dele nessas condições. Então, quando ele pegar esse conjunto de caracteres criptografado, o YXXX, e configurar a máquina dele exatamente conforme a chave diária, o que ele vai obter quando ele rodar? Então, eu vou ter essa entrada e vamos ver o que ele vai ter de saída. Ele vai ter exatamente o meu nome na saída. Suponha que o receptor da minha mensagem tenha configurado a máquina ligeiramente diferente. Vou colocar bem pouco diferente. Vou colocar esse rotor aqui na posição 1. Eu não vou nem trocar os rotores. Eu vou somente falar que o rotor número 3 está na letra B, ou seja, na letra B. Número 1 representa a letra B. Ao invés de estar AAA, os 3 rotores, o meu receptor colocou a máquina dele como AAB. E aí eu mandei a mensagem criptografada como AAA. O que ele vai receber? Olha só. Completamente diferente do meu nome. Se ele configurar a máquina corretamente, colocando AAA conforme a chave diária do dia e rodar o script, ele vai ter exatamente o meu nome. Ou seja, isso aqui retorna a descriptografia dessa mensagem retorna o meu nome. Agora vamos falar um pouco aqui, deixa eu ver se eu me lembro de alguma coisa a mais. Enigma. Aqui, ó, esse aqui é a Enigma. Lembra que eu falei aqui a parte main.c é como se você fosse a parte do usuário. Se eu fosse criar uma camada gráfica, eu colocaria aqui, porque a camada gráfica é a camada que vai me dar acesso à lógica da minha implementação. E eu tenho que permitir algumas coisas na minha camada da minha camada gráfica, na minha camada de usuário. Aqui eu permito o usuário setar o rotor, porque quem tem que setar o rotor é o usuário, e o usuário pode encriptar uma mensagem. São as duas funções. Foi por esse motivo que eu coloquei no lgenigma.h essas duas funções, que são as duas funções que eu dei acesso ao usuário a trabalhar. Só que você entrar aqui no Enigma, você vai ver que tem outras funções. Por exemplo, a função turn rotor, que é girar o rotor. Eu não permiti o usuário girar o motor. Eu poderia ter permitido o usuário girar o motor, porque o usuário ele pode girar o rotor manualmente na máquina real. Mas isso vai ficar por uma segunda apresentação, porque tem que ter alguns cuidados para você permitir que o usuário gire o rotor. Por que tem que ter alguns cuidados? Porque quando ele gira o rotor 2, suponha que o rotor 2 esteja na 25ª posição, quando você girar o rotor 2, não é simplesmente girar só o rotor 2, você tem que ter em mente que o rotor 1 também vai girar. Então essa lógica tem que ser implementada. Foi exatamente isso que eu fiz aqui no Turn Rotor. Só que antes de apresentar esse Turn Rotors, eu vou mostrar para vocês aqui como que ficou a implementação da Enigma. Basicamente, eu informo uma flag dizendo que os rotores não estão instalados. Se os rotores não estão instalados, aquela mensagem inicial de por favor instale o rotor vai ser exibida. Perceba que o rotor aqui ele não está inicializado. Por quê? A Enigma não tem um rotor. O rotor é colocado na máquina Enigma, diferente do que foi feito aqui no refletor. O refletor, que é aquela placa que reflete, que fica após o rotor 3, ela é física, ou seja, o usuário não consegue instalar. Então, ela é fisicamente, ela está hardcode aqui na máquina. Poderia não ser, mas como eu estou fazendo a implementação como uma representação da máquina, eu resolvi colocar hardcode. E por fim, aqui eu tenho uma LG Encrypted Message, né, que é a mensagem encriptada. Então, a função setRotors, eu recebo 3 parâmetros, o rotor número 1, o rotor número 2 e o rotor número 3. Quando o usuário chamar essa função, ele tem que ter em mente que ele tem que ter 3 rotores. Quando ele seta os 3 rotores, o que acontece é que
a flag de LG rotor installed vai passar a ser true, ou seja, eu tenho 3 rotores instalados. A partir de agora eu posso chamar a função de encriptar, que eu não vou ter nenhum problema. Voltando aqui à camada inicial e à setagem do rotor, eu posso colocar qualquer rotor aqui. Se eu colocar o rotor número 2, aqui vai encriptar da mesma forma. Colocando aqui o meu nome para encriptar. E der run, o que vai acontecer? Ele vai encriptar. Ele vai estar usando 2 rotores número 2. Eu posso inverter a ordem também. Eu posso colocar 3, 2 e 1. Vai gerar uma criptografia completamente diferente, mas vai encriptar. Se eu pegar essa mensagem aqui e pedir para descriptografar, usando a configuração, a mesma configuração que eu usei para encriptar, eu vou ter o mesmo resultado. Caio Monteiro Barbosa da Silva. Voltando aqui, então eu tenho 7 rotors. Eu tenho aqui o turn rotor. Isso que eu falei para vocês. Eu poderia ter um turn rotors, permitir que o usuário chamar essa função turn rotors. Mas eu tenho que ter um cuidado pelo seguinte, se eu tô com o meu rotor número 2 na 25ª posição e esse rotor for girado pelo usuário, ele tem que ter em mente que o rotor número 1 tem que girar. Isso tem que ser, essa função tem que ter essa inteligência. Por exemplo, aqui, ó, toda vez que eu encripto uma letra, esse turn rotor vai ser chamado. Aqui na hora de encriptar a mensagem, perceba que o turn rotor ele é chamado. Ou seja, eu pego um primeiro caractere, faço o processo de criptografia. Quando eu termino o processo de criptografia, eu giro o motor. E como que o rotor é girado? O rotor gira da seguinte forma: eu verifico sempre é o rotor número 3 que vai girar. No caso, é o que eu falei, no caso do usuário girando o rotor, ele poderia girar qualquer um dos 3 rotores, mas a máquina nunca rodaria o segundo ou o primeiro rotor. A máquina sempre vai rodar o terceiro rotor. Aí o que acontece? Quando o rotor número 3, enquanto o rotor número 3 for menor que o número máximo de caracteres, eu vou incrementando o rotor 3. Ou seja, o rotor 3 vai para a posição número 1, vai para a posição número 2, número 3. Quando ele chegar na posição número 25, o que vai acontecer? O rotor número 3 vai voltar para a posição inicial e o próximo rotor vai incrementar uma posição. Quando esse próximo rotor chegar na posição 25 e ele for girar novamente, esse rotor número 2 vai zerar e o primeiro rotor vai ganhar uma posição. Então, esse cuidado, ou seja, eu estou modelando aqui exatamente como a máquina funciona. Nesse turn rotors, eu não poderia girar o segundo rotor, eu sempre tenho que girar o terceiro. O segundo rotor e o primeiro rotor vai ser girado em consequência do terceiro. Esse que é o ponto, eu não poderia girar de forma diferente, porque senão eu não estaria representando a máquina. Por fim, o que eu gostaria de mostrar aqui é a função de encriptar a mensagem. Primeira coisa que ele verifica é se o rotor está instalado, por isso que tem que ser chamada aquela função para instalar os rotores. E aí eu tenho a mensagem original. Como que é feito isso aqui? Ó? Eu pego o primeiro, eu tenho uma mensagem de entrada, né, que era meu nome, eu pego a primeira letra do meu nome. Por exemplo, suponha que eu queira encriptar a letra A. O A na tabela ASCII vai me retornar 65 aqui. Então, esse trechinho de código, se eu pressionar, se fosse A, ele me retornaria 65. Eu removo aqui, ó, isso aqui é uma constante que está aqui, ó, que é uma constante que é 65, que é justamente onde começa os caracteres de letras maiúsculas na tabela ASCII. Então eu pego a letra digitada, diminuo desse offset, ou seja, se eu digitar a letra A, esse valor aqui vai retornar 65. 65 menos 65, 0. Ou seja, 0 na minha máquina representa a letra A. Ou seja,
o meu ref index, quando eu pressiono letra A, ele me retornaria 0. Esse valor, esse número 0, ia fazer contato no meu terminal de entrada do meu primeiro rotor. Isso aqui, basicamente, ele está pegando o pino de entrada do rotor, verificando o offset do meu rotor, ou seja, o que é o offset? É o pino de entrada não está diretamente linkado a um correspondente de saída, ele pode estar linkado no outro. Então, esse offset é justamente a forma como o rotor foi produzido, que é essa primeira mensagem aqui. Então, quando eu digito A, eu vou ter 6. É exatamente isso que está sendo feito aqui nesse offset. Esse offset vai servir de vai me retornar essa saída, ou seja, eu vou ter um pino de entrada e eu simplesmente estou falando assim, ó, considerando o rotor 1, quando eu coloco 0, eu vou ter essa saída. Só que essa saída vai ser conectada ao rotor 2. E aqui vai ter o mesmo algoritmo. A saída do rotor 2 vai conectar ao rotor 3. E aqui eu vou ter essa saída. O rotor 3 vai servir de entrada para a placa refletora, que é justamente essa placa que está aqui. E aí eu vou ter uma saída que, perceba que agora eu vou entrar no rotor 3, porque agora eu estou retornando aquele caminho, né? Eu estava no rotor 1, 2, 3, bati na placa refletora, vou voltar 3, 2, 1. 3, rotor 2 e o rotor 1. Finalmente aqui eu vou ter a minha mensagem encriptada. Perceba que aqui, ó, eu somo aquele offset. Suponha que a letra A tenha me retornado a letra B. O que aconteceria aqui? Aqui eu teria o número 1. 1 mais 65 me daria 66. Quem que é o caractere 66 na tabela ASCII é a letra B, ou seja, a minha mensagem criptografada sairia B. Aí o que acontece? Eu giro o rotor. O que é girar o rotor? É gerar o terceiro rotor. Então essa função já tem inteligência suficiente para saber como que ela vai girar o rotor. A função de criptografia não tem que entender sobre girar rotor. A função turn rotor já tem que saber como se gira o motor de acordo com o modelo da máquina. E aqui simplesmente uma função print para printar esses resultados que eu mostro aqui na saída. Bom, pessoal, era basicamente isso. A função não é tão difícil, o algoritmo da máquina. Eu consegui fazer aqui, modelei basicamente em um arquivo .c, né? Pode ser que mais para frente eu incremente isso aqui de alguma forma. Eu poderia ter criado um pacote .c para representar os rotores, mas o rotor, como é tão simples, ele não tem nenhuma lógica. Se ele tivesse alguma lógica do tipo de acender algum LED numa determinada condição, que tivesse uma inteligência, de repente eu teria criado um pacote chamado LGL rotors.c para implementar essa inteligência do rotor. Mas como o rotor não tem algo tão inteligente, eu resolvi implementar o tipo do rotor aqui no próprio tipo da Enigma, que é basicamente uma entrada. O rotor tem uma entrada, tem uma saída e tem o step atual, né? Ou seja, o passo atual que ele está, o giro atual que ele está. Mas é importante ver o vídeo anterior para entender bem a mensagem que está sendo passada aqui. Bom, acho que é isso aí, pessoal. Para o vídeo não ficar muito comprido, até mais, até o próximo.